Olá para você que acompanha a programação da TV Comunitária. Começa agora mais um Brasília Notícias. Hoje eu tenho a honra de conversar e entrevistar Wagner Xerestas, professor e sociólogo. Tudo bem, professor? Boa tarde, né? Bom ano novo, né? Feliz ano novo para nós aqui, né? Para todos aí que estão em casa nos acompanhando. Professor, o senhor é uma presença sistemática aqui na programação da TV Comunitária. O senhor já elaborou vários vídeos, participa bastante aqui das discussões internas, vive política, foi militante uma vida inteira. Eu queria que o senhor comentasse para a gente o que motiva o senhor a produzir esses vídeos que fazem parte da programação da TV Comunitária e que também está disseminado pelo mundo todo através das redes sociais. É a história, vamos dizer, a minha história pessoal responde a pergunta. Vamos dizer, eu tinha 16 anos de idade, era um estudante na cidade de Feira de Santana, e fui escolhido como professor do projeto Paulo Freire. Aí, passado uns 10 dias depois da Revolução, do golpe de 64, eu estava dando aula à noite, entrou um capelão de 2 metros de altura americano, e com a chibata assim, um caminhão de soldados na porta. Quem é o professor? Aí apontaram para mim. Aí ele veio com 2 velhos, quebraram o meu braço até hoje aqui, me deu 30 chicotadas e disse para nunca mais pensar em leitura nem em cultura. Aí, a partir daquele dia, eu comprei a briga em pensar cada dia em produzir alguma coisa que desse um resultado prático para a cultura como processo de transformação. Fui parar no Rio de Janeiro, criei o Teatro da Casa dos Estudantes Universitários. Ali foi desenvolvido muitos trabalhos. Asdrubal trouxe o trombone, o Partido dos Trabalhadores foi criado ali, muitas ordens. Inclusive o diretor Enes Carvalho da Globo foi daquele aprendizado daquele teatro. Entendi. Então, os vídeos que o senhor produz, que o senhor colabora e nos ajuda com a programação aqui da TV Comunitária, são vídeos produzidos como resultado dessa sua vivência, dessa sua militância. Então, como é que o senhor pauta para a elaboração desses vídeos? Como é que o senhor encontra os temas? Não, porque eu sou um sociólogo. A sociologia é uma ciência dinâmica. Ela foi colocada sempre ao lado das esquerdas, como a palavra ideologia, mas ela é o eixo molecular do desenvolvimento da sociedade humana, no seu processo histórico. Então, eu coloco cada vídeo que eu vou refletir sobre ele, a importância dele, o que é que ele traz de novo e o que ele pode acrescentar para o estudante, para os pesquisadores, para os idosos, para as famílias, que pode acrescentar de contribuição nesse processo contínuo de transformação da sociedade qualitativamente. Falando em transformação da sociedade, os vídeos do senhor, como a gente já falou aqui, passam por vários temas, né? Inclusive política. Como o senhor avalia esses novos governos, tanto na esfera federal, né, com o governo Bolsonaro, quanto na esfera local, aqui com o governo do Ibanez Rocha? A experiência mostra que os aprendizes eles se tornam pessoas perigosas. Perigosa no parque de brinquedo, perigosa a lidar com arma, ou perigosa na mesa até a forma de usar italiano. São pessoas perigosas. A falta do aprendizado. Nós estamos com dois governos. Nós estamos com o nacional Bolsonaro e estamos com o de Brasília. Então, eles estão com equipes boas, pode surgir boas propostas, mas dentro, principalmente, do governo nacional, do Bolsonaro, ele está muito munido dessa coisa da não análise crítica e científica das coisas. Por exemplo, uma das coisas que distorce muito, está distorcendo muito o pensamento acadêmico e está ferindo muito com a sensibilidade crítica, é que ele fala, socialismo não, vermelho não. Então, uma coisa que já está fora de época, está fora de moda, porque o mundo todo já sabe que o socialismo, até os países capitalistas pesados, tem um respeito e uma posição para o socialismo. E o Ibanez agora, ele está tomando umas determinadas atitudes positivas, criticamente positivas, mas a falta de um melhor quadro de orientadores, de técnicos, sabe, de gestores. Ele está, por exemplo, ele nomeia um, depois faz isso, depois volta atrás, e aquela coisa mesmo ali do lago,
O lago é para ser usado pelo pedestre. Ele está certo do ponto de vista do ex-governador que queria transformar a margem do lago exatamente no erro que aconteceu na Bahia, liberar as margens, as praias, e as praias de Salvador foram tomadas por quiosques, destruindo tudo aquilo. E o que é que realmente corrigir a tempo. Em Brasília, o que o ex-governador deixou, tem mais de 90 quiosques na W3 Norte. Mais de 90 quiosques, os comerciantes reclamam, as pessoas próximas, não é contra não. As pessoas de cada satélite deviam usar os seus quiosques lá, ou alugar, ele abrir espaço para pequenos espaços para esses pequenos comerciantes. Porque se você quer café da manhã, está no pão de ônibus. Você quer o almoço, está no pão de ônibus. Você quer o jantar, está no pão de ônibus. Então, assim, essa coisa ambulante, quando tem a concorrência do comerciante ali. Agora, do ponto de vista da historicidade crítica, do modelo que o Guedes está usando, essa coisa de acabar com determinados setores da sociedade que são importantíssimos para a vida do cotidiano, partir para um desafio, uma guerra política e ideológica, e que não tem nada a ver dentro do cenário crítico do bem-estar da sociedade. Embora o governo Bolsonaro se diga um governo independente e nas suas escolhas, inclusive na escolha do seu projeto ministerial, o Bolsonaro tem vínculo com vários partidos antigos, né, os partidos tradicionais e políticos tradicionais. Como é que o senhor avalia essa relação do governo Bolsonaro, que se diz independente, ligado justamente a esses partidos tradicionais? Eu, como sociólogo, eu posso falar, declarar com toda segurança que os partidos evangélicos, eles estão usando o dízimo induzido e o voto induzido. Então, eles criaram uma estrutura dentro do parlamento, na Câmara e Senado, que tudo depende dos votos dele. São 8 partidos, 8 partidos. Você vê que a queda da Dilma foi causada por esse partido que deram apoio ao Temer, que quebrou o PMDB partiu. Então, estou dizendo, ele está jogando com essa massa desses partidos historicamente caóticos, que são contra a democracia, contra a liberdade, contra tudo, e se apoiando nessa geração nova de parlamentares que não possui cultura política que o Brasil precisa. Um país com 500 anos que ainda depende dos seus commodities básicos para sobreviver. Então, um país que depende ainda de vender, mercantilizar os seus commodities baixos, que é a alimentação, que é os minérios, que todo esse peso aí de primeira categoria, é um país de terceira categoria. Você vê, nós não temos respeitabilidade em nenhum país do mundo, do primeiro mundo. Somos tratados como sub-raça, como subgente, como subcultura. Como vira-latas, como já dizia o presidente Lula. Vira-lata. E outra coisa, se observa que os iPhones que estão aí no mundo, eles vão cair daqui a pouco tempo, um ano, estão fora da praça. E a China vai surgir com o 5P, que é uma forma mais que você vai ter o seu celular, o 5P, que ele é o sistema revolucionário. E pesquisando se encontrou, se analisando se encontrou que essas pesquisas desses novos aparelhos, dessa revolução que está nascendo aí, da informática, da cibernética, foi feito por brasileiros. Inclusive, você explica para um estudante que a internet foi criada por um brasileiro e o nosso produto, as nossas universidades, não está acontecendo investimentos. Você viu que na posse do Bolsonaro, uma discriminação violenta. Eu não vi um quadro de representantes da cultura, ou seja, das universidades. O país, são as universidades que seguram a pesquisa, que seguram a medicina, são as universidades. A ciência está dentro das universidades. É o sustentáculo para manter uma economia, para manter a estabilidade. E essa guerra contra as universidades, contra a educação de ponta, isso é um perigo. Então, nós estamos vivendo perigosamente. Mas a gente está acompanhando, professor, a própria ministra tem questionado a teoria da evolução, darwinismo, e é contra a evolução científica. Isso é prejudicial para uma nação? Isso é prejudicial para o Brasil? É prejudicial ao extremo. Porque num país
que mergulhou a 7.000 metros de profundidade, foi nas ondas termais, localizar o petróleo, analisar os fitoplânctons e a vida de bactérias a 7.000 metros de profundidade nas ondas termais, essa pesquisa, esse país tem que ser reconhecido tecnologicamente como o primeiro país do mundo que essa tecnologia está sendo usada pela China, a pesquisa brasileira. Então, o que é que aconteceu com a teoria de Darwin? A teoria de Darwin, ele mostrou que existia a evolução. O que é que a ciência moderna complementou na teoria de evolução? Que entre espécies ocorre o salto quântico qualitativo entre espécies. Não quer dizer que de uma única molécula surgiram todos os átomos, que de uma única molécula surgiram todas as espécies. O Darwin explicou a evolução na superfície, entre espécies. Então, uma ministra para assumir um cargo desse e não ter a ciência de ponta, pelo menos essa ciência de ponta, então estão anarquizando com a cultura, estão anarquizando, porque ela entrou ali porque o senador, que queria ser um ministro, ele não colocou como ministro, colocou ela que era funcionária, secretária daquele grupo evangélico. Então, eu estou dizendo, essa anarquia na administração pública do Brasil, ela foi superada criticamente nos anos 80, porque o que os militares fizeram? A Revolução 64. Criou infraestrutura pesada. O golpe, nós né, não professor? podemos, o golpe 64. Nós não podemos negar, criou até usina nuclear, mas esqueceu o social. Aí quando veio 88, até etc, etc, e foi o Ulisses Guimarães que bateu de frente pelo social, que tentou ser aperfeiçoado pelo Collor, por fulano, Beltrano, Fernando Henrique quis dar algum salto, mas se contradiz. Ele caiu no poço das contradições quando ele pegou o nosso principal commodity, que são as minas dos minérios, das 11 minas de nióbio, entregou através da Vale para os Estados Unidos. Então perdemos os eixos. Nós estamos sem arma no ar, sem arma na terra, as Forças Armadas estão na lama. E não é essa coisa de botar pistola na floresta para matar índio que vai ter solução. Lembra que 80 milhões dos guaranis, os índios, foram mortos pelos bandeirantes, seguindo o exemplo dos espanhóis que chegaram no Peru e mataram 90 milhões de pessoas, destruíram a família, lavavam todo o ouro e construíram aquele império dos espanhóis que foi para nada. Porque hoje na Espanha, todos os países capitalistas que sugarem da suga o Brasil, o nível de desemprego da Espanha é escandaloso. O nível de desemprego dos países europeus é escandaloso. 10 vezes pior do que o nível, só que eles têm uma mídia de ponta, pior do que o nível aqui do Chaves, do herdeiro do Chaves. Então, o que acontece é um modelo. Então, a ministra e a maioria dos ministros estão trazendo modelos arcaicos. Esse ministro da Educação, isso é um derrotismo. É um derrotismo proibir, criar uma educação sem política. É um derrotismo para a educação brasileira. É um derrotismo mesmo. Porque eles estão sentindo a máscara. Porque eles vão para a televisão ou vão clicar lá e vai descobrir de repente que está havendo uma farsa. Então o governo está perdendo a sua credibilidade no início do seu projeto de governo para bem-estar. Com o povo com armas na mão, não se faz uma revolução social, aquela solução social que o Brasil pede uma resposta contemporânea e uma resposta concreta. Voltando à questão dos ministérios, professor, o senhor falou em contradições. O governo Bolsonaro anunciou que governaria para todos, né? Mas já no primeiro momento reduziu o salário mínimo das pessoas que necessitam diretamente desse recurso, diminuiu em R$8, mas R$8 faz diferença sim no bolso do brasileiro pobre que necessita desse salário mínimo. E também seguiu, né? Acabando com o Ministério da Cultura e acabando com o Ministério do Trabalho. Então, quer dizer, uma sociedade que não tem uma instituição que zele pela sua cultura, pela sua história, é uma sociedade um tanto que perdida, né, professor? O que falar desse governo e dessas decisões? Existem 3 pilares que seguram a identidade humana, que segura a identidade do Estado
que segura a identidade e a credibilidade da natureza humana sobre um planeta. É ética, moral e filosofia. Então, a distorção que está acontecendo de valores no Brasil, por exemplo, há 3 dias atrás, 20 e poucos, as maiores cabeças, os maiores pensantes no Ministério da Cultura, que pensa a literatura, que pensava o cimento, que pensava o livro, que pensava o cinema, amigos meus assim, que especializados nesse campo dos vídeos mesmo no Ministério da Cultura, foram jogados para a rua. E estão queimando essa documentação. No Ministério do Trabalho, nós temos toda a historicidade do Ministério do Trabalho, que ele vem da ponta. Ele vem da ponta. Desde que a propriedade privada se definiu como propriedade do Estado e propriedade de grupos de família, que a propriedade popular privada ela é natural, como Cuba fez agora, propriedade particular, privada, social. Você tem que ter a sua casa, a sua sobrevivência, chamada propriedade. Você tem que ser um pedaço de terra se você é camponês. Não tem nada a ver, mas quando o surgimento dessa chamada macropropriedade, que resultou nos grandes monopólios, você vê todo esse esquema. Então, o Ministério do Trabalho, a cultura da preservação, da valorização do trabalho, faz parte da história de toda a humanidade. Então, está faltando humanidade no presente governo. Por exemplo, ontem mexeu com todas as ONGs do Brasil, ontem, quer dizer, essa semana, e está refletindo sobre a agricultura familiar. É bom lembrar que quem está segurando a batata, mango, abacaxi, o maxixe, o tomate nos mercados, é a agricultura familiar que segurou todo o período Temer ali, todo esse período, quem segurou a inflação é a agricultura familiar. Porque esse projeto de agronegócios, exportação não vem para a mesa da gente. São só commodities. Não vem para a mesa, commodities. Aí o que é que está acontecendo? As distorções que estão, a perseguição não são mais as bruxas, não. É a perseguição, o desmoronamento da cidadania que vai ter resultados críticos. Falta cabeça. Um general, que é o da segurança extrema, ao lado dele, é Heleno. Eu fui à Amazônia, visitar a Amazônia, encontrei índios com anéis de ouro, com dedo de ouro, achando que índio é malandro, chamando índio de malandros, E foram 45 anos a borregar da Noruega, explorando toda a nossa biodiversidade. Famílias norueguesas comprando um casal de rãs, ou um grupo de rãs, trocando pelo um Bosch. Um Bosch norueguês de 1 milhão, atualmente R$1 milhão, um Bosch. Então, a nossa biodiversidade toda lá. Cadê a presença do Exército das Forças Armadas? Tem um projeto Calha, um projeto bom de superfície, marinho, mas permitindo ainda que os garimpeiros destruam as nascentes. Cadê a presença, essa presença que o Heleno fala, da esquerda, dessa esquerda? Que esquerda? Então, que fantasmagórica esse palavreado. Então você vê, o Bolsonaro está fazendo um governo de medo, ele está com muito medo. Como é que ele coloca em cada ponta da sua administração um general? Tudo bem, os generais eles são capacitados, mas estão com altos salários e a tropa está com botas furadas. Vê se citaram a tropa agora. É a tropa brasileira, o Exército, Marinha Aeronáutica, são miseráveis, os soldados, até cabo, sargento do Exército ganha R$6.000, terceiro sargento, R$6.000 é dinheiro de um gari. Cadê eles lutarem pelo capital, a divisão do capital, vamos botar a tropa lá em cima. Mas não vamos questionar desse ponto. O Brasil não conquistou e não conquistou até agora a possibilidade de botar um satélite no ar. E esse que ele está montando agora em Altamira, eu estou repetindo isso até no vídeo, convidou quem? Os Estados Unidos. O ar está comandado por Estados Unidos. O mar está comandado pela tropa francesa. A tropa francesa tomou Serra, entregou todas as minas, as bases de petróleo nosso. O que o professor está tentando explicar aqui para a gente é justamente isso, porque nós temos um discurso
e principalmente o Exército Brasileiro, que a gente acredita nas Forças Armadas, mas nas Forças Armadas nacionalistas, que defendem o patrimônio e a nação brasileira. O que o professor está explicando é que assim, o único satélite desenvolvido e mandado para a órbita está sob os cuidados de uma empresa norte-americana. Inclusive, uma empresa, a gente não tem, as Forças Armadas não tem acesso a essa tecnologia, e toda a segurança nacional, toda a segurança brasileira, do ar, vista de fora e acompanhada de fora, é feita por uma empresa que não é brasileira. Professor, mas seguindo nessa linha de questionamento, de avaliações do novo governo, do governo Bolsonaro, o que o senhor me diz do decreto do Bolsonaro que flexibiliza a posse de armas no Brasil? Antes de ontem, nós tem 4 dias, uma senhora falava numa televisão, canal fechado, explicando que ela estava no posto de gasolina, viajando com o esposo para o nordeste. E no meio da estrada, uma dessas cidades do interior da Bahia, o marido parou, a fama parou o carro assim no posto de gasolina, e o motorista de um caminhão veio e bateu na placa do carro. Aí ele se exaltou, o marido dela, o motorista saiu e disse, não gostou não, vai procurar a polícia, e disse vários palavrões. Ele ficou assim, mas a arma da família estava guardada na bolsa, e ela sabia que a arma estava ali. Ela sabia. Resultado, tragédia. Resultado. Aí ele procurou, cadê minha arma, cadê minha arma? Ela disse, não vou dar a arma a você. Aí ele brutalmente arrancou a bolsa e tirou a arma, fez tan. Disse que deu 3 tiros no cidadão, no motorista. Foi preso, está preso, não atingiu, não sei se atingiu lá o cidadão, foi preso. A polícia que estava ali, todo mundo guarda, porque ele estava com a arma na mão. É uma coisa que, não estou dizendo isso, é que o cidadão até estava criticando, falando. A possibilidade, se o sujeito sabe que você tem uma arma, ele vem buscar em qualquer cofre, porque uma arma vale muito na mão do... Nós temos uma população de 850 mil presos. Eles estão presos e a culpa é do judiciário. O Poder Judiciário está ganhando 80 milhões, 80 mil, 1 bilhão, os juízes. E os processos estão mofando. Eu conheço famílias que os filhos roubaram, tiraram uma sardinha num supermercado, está presa há 20 anos, 10 anos, porque ninguém julga. Não tem dinheiro para pagar, não tem dinheiro para pagar advogado. Resultado, o judiciário está trancando o Brasil com 800 mil presos, eles estão ali dentro. Doidos, eles estão doidos para sair, para se armar até os dentes e tocar fogo no país, como estão fazendo lá no Ceará. Então, estou dizendo, é uma falência da sociedade a permissão de entregar armas. Esse projeto é um projeto da UDR, que matou muitas famílias, pela posse da terra, a UDR, que hoje elegeu um governador em Goiás, que hoje está com maioria também na Câmara e Senado com seus representantes, o projeto da UDR. Você vê, vamos tomar a terra. Ontem a declaração do presidente do projeto do MST, bandidos que estão ali, agricultura familiar, são invasores de terra. A UDR pensa assim, ele pensa, aquela Ku Klux Klan, tradição, família e propriedade, e aquela velha história, tradição, família e propriedade, de armas na mão. Então, estou dizendo, o Bolsonaro está entrando num túnel sem saída, porque ele quer uma resposta prática, o Guedes, como ministro da Economia, quer uma resposta prática, ele tem que abrir o BNDES, chegar em cada prefeitura e colocar assim, o governo pode fazer isso. O que é que está vendo aí? Infraestrutura, a menina está sem sandália, as escolas estão podres, está tudo caído. O Brasil está um lixo, o Brasil está num estado de miserabilidade total. São 54 mil famílias em estado de miserabilidade total. Eu fui aí para o interior da Bahia, aí há 2 meses, aquela região da seca ali Serrinha, aquela região, é um estado de calamidade que as crianças estão comendo. Você entra na casa das pessoas, só tem um velho feijão na panela, o fogo não tem mais lenha, a seca comeu tudo, destruiu tudo. Eles estão pedindo fogo. Então, o São Francisco
está chegando, foi a esperança, e o Exército, as Forças Armadas levando caminhões e levando água, mas mesmo assim está uma falência generalizada. Então, quando a gente fala nesse programa e abre para falar essas coisas contundentes lá na raiz do modelo, o modelo é um modelo que já é um modelo que está nascendo como uma falência total. Então, se vem a verba pública pelo Senado, pela Câmara, vão discutir, vai indicar o deputado, o senador, entra no orçamento, cai na mão do Estado, cai na mão das prefeituras. Quando chega lá, é nada, as escolas continuam e as coisas continuam. Mas essa realidade... Então, professor, esse debate sobre o armamento da população não passa de uma cortina de fumaça para esconder os reais e necessários temas que devem ser debatidos e tratados pelo governo, né? Claro, então eles estão passando uma cortina de fumaça e deixando de apontar e de resolver, buscar resolver aquilo que a população necessita de fato. Ele está armando a classe média. Você vê, ele está armando a classe média. Porque a população mais pobre então, não vai ter média. Condições de investir, de gastar 12 mil reais, 15 mil reais para tirar a autorização. Não existe no mundo, mesmo na Suíça, em países assim considerados os países de elite do capitalismo, não existe como controlar o contrabando de armas. Os produtores de armas de todo o mundo estão já produzindo armas para jogar no câmbio negro aqui por baixo, bilhões. Enquanto sai uma permissão, vai sair uma permissão na Polícia Federal, bilhares de armas já foram vendidas no câmbio negro por cá por baixo. Então, é uma janelinha que ele abriu para uma guerra civil, a classe média armada. E quando a classe média está armada, é um perigo mais contundente do que o proletariado, querendo dizer, o camponês, da força e do martelo, da Revolução Russa, que já não aguentava mais o czar russo, que mandava cortar os braços das crianças, igual ao DR aqui no Brasil, cortava os dedos das crianças se chupasse uma manga, que tudo era controlado pelo Estado, a potência do Grão-Duque Sérgio, quando a esquerda entrou, não sei, Lula, e fizeram a Revolução, que o povo já não aguentava mais, era uma coisa terrível. Você vê que todas as civilizações que se armaram, olha o exemplo de Hitler, olha o beabá da arma na mão de Hitler, olha o beabá da arma na mão de Mussolini, olha o beabá de arma na mão nos países capitalistas modernos. Você já imaginou se aquela população que está nas ruas brigando com roupa amarela e brigando de pedra na França, se estivesse com as armas na mão? Porque lá ninguém pode comprar as armas com armas na mão, a coisa não está liberada. Os Estados Unidos liberou uma parte, mas você vê aí o que está acontecendo. Então, estou dizendo, é um desastre, não tem cientista, nem pesquisadores, nem técnicos, sabe? Você vê, nós temos uma população de bilhares de militares, os soldados limpando os fuzis todos os dias, dormindo, limpando os fuzis, é a prática deles, marchando e limpando os fuzis. Quando as ruas estão todas aí deterioradas, o interior deteriorado, as estradas estão todas destruídas e ocupa o Ministério Público, porque o Ministério Público, o projeto não corresponde com a realidade. Barrou todos os projetos das estradas, corrupção, barrou toda a construção das escolas, os meninos estão voltando às escolas. Aqui em Brasília, por exemplo, o Ibanez, no caso, ele liberou uma importância rápida para que as escolas sejam restauradas a tempo para o dia 10 agora, mas falta o capital principal que tem que botar na mão dos professores, da liderança. Justamente que é o dinheiro que circula lá dentro das escolas. Não é só reparar, consertar a máscara das escolas. É justamente o que os professores e que a comunidade escolar necessita, né? Que é de gestão participativa. Que o governo entregue para cada escola, para os responsáveis, para os gestores, o recurso e que que o recurso seja discutido na comunidade para que seja investido naquilo que eles mais precisam. São coisas, por exemplo, essa sala até aqui, entregar a sala pronta, tudo bem, com cadeira, mas ali a prateleira, as coisas, que é a coisa padrão, né? Eu manejo geométrica padrão, a gestão padrão, existem linhas de gestão. Então essa do dia a dia, do fundo de quintal, está faltando esse dinheiro, mas em todas as escolas do Brasil, todas as escolas do Brasil,
As universidades são entregues baratas aos lixos. O Brasil, cada universidade precisa daquele modelo de Darcy Ribeiro, do baiano, do ilustre baiano, que introduziu o ensino de segundo grau, que aperfeiçoou, Anísio Teixeira. Precisa desse modelo e criar os parques. Vai na UNB aqui no Brasil, você vê uma área gigante, está faltando a técnica, as máquinas ali. O Brasil tem que produzir tecnologia, senão seremos simplesmente trucidados. Não é Bolsonaro, nem nenhuma proposta dela agora, é o ano, é o período, é o século, é o ano da ciência de ponta. E vamos dizer, a ciência de ponta ela tem que estar presente nas ciências sociais, que é a manutenção da divisão, da qualidade, da quantidade dos bens, sabe? Disso, dentro das oficinas, fortalecendo a indústria, a empresas nacionais. O que cresce no país em termos de empresa são 296 empresas estrangeiras que estão no Brasil recebendo subsídio do governo brasileiro, usando os nossos commodities, e o Brasil pagando imposto para que elas permaneçam dentro do Brasil. Porque o produto nosso, qual é o produto que nós podemos botar no mercado lá fora? São um mercado que ele está fechando com o Ministério da Cultura, mas esquecendo que foi feito um mapeamento, como às vezes eu expliquei em alguns vídeos, sobre os pontos de cultura, porque cada município produz, tem o seu produto, seu barro, ou sua tecelagem, ou seu teatro, tem a sua cultura, isso é mercado no mundo. Fortalecer esse mercado, que sem o turismo vamos sobreviver contra. Cada município tem seus turismos específicos. Investir lá em logo para levar isso para o mundo e o Brasil sair dos escombros e que ele se encontre. Maravilha, muito obrigado, professor. E para finalizar essa nossa conversa, esse bate-papo, eu queria que o senhor deixasse um recado para a audiência da TV Comunitária, para quem nos acompanha todos os dias, assim como o senhor que é vidrado ali na nossa programação e também contribui com ela, que deixasse um recado de esperança, de resistência, ou mesmo com aquilo que for correto, que estiver de acordo com as nossas necessidades da população brasileira, de reafirmar, de concordar. Enfim, sua avaliação, professor. Eu gostaria que todos os espectadores pedissem aos seus vizinhos, parentes, as pessoas que assistem, que junto comigo, a qualquer momento, levante o braço. Venceremos contra o derrotismo. Porque o que é que está acontecendo no mundo? 40 anos como jornalista. Pela primeira vez, eu como jornalista, senti, meu documento foi colocado como pessoas do Jornal do Brasília queria participar de um dos jornais de Brasília, ia participar da posse do presidente. Só 15 pessoas escolhidas de dedo, de 15 empresas jornalistas, foram colocadas para participar em pé na posse. Nós, os jornalistas, a imprensa está sendo sucateada. Estamos pedindo, como jornalista, a toda a população, porque sem imprensa, sem comunicação, vamos nos transformar num país de brutamontes e de bárbaros. Então, pedindo que todo mundo peça a ele, de uma forma ou de outra, que ele leia os jornais, que ele veja a televisão. Ao presidente, que ele leia jornal, que ele veja televisão, porque ele não lê jornal, ele não vê televisão. A imprensa para ele foi com o que ele funciona, ainda com essa empresa que financiou a sua campanha, 6 meses antes de iniciar a sua campanha, essa empresa, a mesma empresa que financiou a campanha do presidente dos Estados Unidos, Trump, a mesma empresa, que criou todo aquele sistema das fake news, é o que ele vê. O palco, o cenário de leitura dele é a internet. Tudo bem, redes sociais, mas que leia os jornais que eu escrevo e produzo, que leia os vídeos que nós escrevemos, produzimos, que assista. Vamos assistir os filmes que estão passando, a história do Brasil, que passa nessa emissora, que passa aqui nessa casa, assistindo quadros lindos da formação do Brasil novo, de Vargas, do Brasil de Brizola, não só do Brasil, vamos ver o Brasil da Semana de Arte, vamos ver o Brasil da cultura de Pernambuco, dos nossos belos carnavais, vamos ver televisão. Então, o presidente está convidado a sentar na cadeira e torcer o botão
e assistir os jornais produzidos pela imprensa nacional e internacional. Muito obrigado, professor. Esse foi um programa Brasília Notícia. Agradeço ao professor Wagner Xeresta, sociólogo baiano, escritor e jornalista há 40 anos, como há pouco disse. Muito obrigado, professor. Para vocês que nos acompanham, muito obrigado pela oportunidade, pela audiência e continue aqui na tela da TV Comunitária de Brasília. Até mais.